Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui neste nosso ponto de encontro, né? E é evidente que o assunto aqui será sempre a teologia, as questões de relevância teológicas, né? E aí alguém vai dizer, mas o que é uma preferência clubística, né? Você deu para ver aqui a estrela solitária. O que uma preferência clubística tem a ver com questões de relevância teológica, né? Primeiro que não dá para a gente fazer teologia se nós não estamos com os nossos pés bem fincados no chão. E aí, que chão seria esse? Esse chão que a gente quer fazer referência são as nossas relações, as relações que temos, né, com a nossa vida comunitária, com a vida social, né? Ninguém pode se furtar a dizer, né, ou a omitir o meio de onde ele vem, a sua origem, os seus gostos e preferências pessoais, né? Então eu tenho também meus gostos e preferências pessoais, né? Eu estou muito bem fincado no chão, né? Eu já disse aqui, já falei que sou de origem batista, pastor batista, radicado aqui na Zona Oeste durante um bom tempo. Se não me engano, se não falei, vou falar agora, já pastoreei igrejas, né, no estado de Minas Gerais, mais precisamente ali naquela região do Nordeste Mineiro. Né? Então você vai, ao mesmo tempo que você vai falando, tecendo comentários sobre questões de natureza teológica, você precisa também ter consciência do meio de onde você vem, o meio em que você vive, as suas lutas, né? E desafios no dia a dia, né? Suas preferências, como eu disse aqui, as minhas preferências clubísticas, né? Só nunca me perguntem sobre as minhas preferências políticas, tá? Eu sempre gosto de dizer que, em relação à questão da política, principalmente quando diz respeito ao voto, eu sempre digo que o voto é secreto, né? E até por conta dessa questão do voto secreto e por causa de determinadas pessoas que vivem em área de risco, eu sou diametralmente contra essa questão de ter um recibo, né, daquilo que votou ou em quem votou, para que o cidadão não tenha que prestar contas, a não ser a justiça eleitoral com relação ao seu compromisso de eleitor, de cidadão, e a ninguém mais, a nenhum poder paralelo, a nenhum tipo de organização que exerça qualquer tipo de patrulhamento sobre as suas preferências, sobre os seus gostos políticos. E isso é liberdade, né? Isso é liberdade, isso é principalmente proteção à democracia, né? Mas, fora isso, nós estamos aqui envolvidos nessas questões, estamos envolvidos em determinados assuntos que são de nossa preferência, né? E a vida, né, de um cidadão, uma cidadã brasileira, é a vida de todos nós, e a gente sempre espera que a nossa vida, né, a vida de todos os nossos irmãos semelhantes, dos cidadãos brasileiros de um modo geral, que ela possa ser sempre uma vida sem atropelo, uma vida sem muita dificuldade, mas, acima de tudo, que seja uma vida de liberdade, né? Liberdade é fundamental. Mas eu queria tocar num assunto aqui, até porque eu falei aqui que nós estamos presos, né, a esse mundo, estamos com os nossos pés realmente fincados, né, no chão, né, não no chão da terra plana, mas no chão mesmo dessa terra que nós entendemos como o lugar que Deus preparou para que nós pudéssemos viver e habitar. Creio também nisso, né? E
a gente está falando aqui de situações, e eu queria levantar aqui uma situação que isso já me incomoda há muito tempo. Eu, uma vez, fazendo um curso, né, uma pós-graduação, eu me lembro que um professor fez uma autocrítica, né, de como a academia se comporta em relação à sociedade. E a crítica dele é que a academia, o que ela produz, né, o que se produz a partir da academia não tem tanta repercussão, não tem um desdobramento, né, necessário que vá interferir direto na vida do cidadão, né? Quer dizer, interferir no sentido de produzir, né, alguma coisa que faça com que o cidadão, a sociedade de um modo geral, possa gozar de um bem-estar, possa ter, né, possa colher os frutos, né, dessa mesma academia, porque, afinal de contas, ela também sobrevive por conta de investimentos públicos, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? A gente fala de Brasil e isso é público e notório, que são as universidades públicas que mais produzem ciência, que mais produzem conhecimento nesse país. Mas qual é a repercussão, qual é o desdobramento disso na vida, né, ali do cidadão, na ponta, né, onde está o cidadão, que benefícios isso traz para o cidadão de um modo geral. E eu tive um professor que questionava essas coisas. E não é de estranhar que eu, volta e meia, tenho ouvido alguns setores, né, de uma pretensa intelectualidade protestante ou evangélica, né, falando sobre algum tipo de bases para um intelectualismo, né, nessa área que possa refletir o pensamento político, científico, né, até social dos evangélicos, né, do mundo gospel, né? E eu fico preocupado com isso, né? Por que eu fico preocupado? Primeiro que não faz muito tempo, um dia desses atrás, eu encontro no Twitter um jovem até inteligentíssimo, né, fazendo um comentário sobre teologia, dizendo que um jovem inteligentíssimo mesmo, estou falando aqui de um curioso, não, fazendo um comentário, né, dizendo que todo aquele que quiser estudar teologia, quiser aprender teologia, ou quiser, né, ser um professor de teologia sistemática, precisa estudar filosofia da ciência, né? E aí nada contra as questões ou as razões epistemológicas que levam alguém, né, que nos levam a pensar a teologia em termos de uma ciência, né? Aliás, a gente precisa entender que há um momento, né, nesse estágio de compreensão, né, do fenômeno religioso, que isso tem uma parte que sim leva à questão mais científica, pelo menos eu tenho um pensamento mais conservador em relação a isso, que leva a uma parte mais científica e que é uma herança, né, que traz consigo também, posteriormente, a formação e formatação daquilo que a gente chama de ciência da religião, né? E esclarecendo, né, a gente precisa esclarecer isso, ciência da religião não é teologia, ela investiga o fenômeno religioso, né, do ponto de vista daqueles critérios de natureza científica, com uma base científica, né, mas não necessariamente ciência da religião, ela é teologia, né? E a gente precisa pensar isso. Eu tenho um certo conservadorismo, né? Porque grandes pilares da teologia protestante sempre se voltaram contra
a esse tipo de comportamento, né? Barth mesmo, né, fala da chamada, tem uma relação com a questão da teologia natural, mas a teologia natural lá clássica, né, teologia natural clássica, mas depois de Schleiermacher, que é um teólogo liberal, né, e que ele vai, através dos seus textos, dos seus estudos, ele vai produzir uma série de situações em seus textos e vai também, a partir de seus textos e de suas ideias, vão surgir aquilo que a gente chama, né, de ciência da religião. Tá? Mas, como eu disse, isso não é teologia. Não é teologia. E a gente precisa ter consciência disso, né? Então, teologia, ela tem a teologia, e eu estou falando isso, não é porque eu estou criticando, né, uma declaração como essa por criticar. Porque o que eu estou querendo dizer é que há por trás de uma declaração como essa, né, não sei se essa também era a intenção desse jovem, né, quando ele fez esse tipo de colocação, mas há uma intencionalidade, né, em algumas situações dos setores protestantes, evangélicos, né, de se criar uma espécie de elite intelectual, né, como se eles fossem a palavra final em absolutamente tudo, né? E teologia não é isso. Teologia tem que ser pensada, refletida dentro da igreja, precisa fazer com que, desde aquele mais simples, né, ser humano que está ali na congregação, que se reúne para ouvir a palavra de Deus, por aquele que Deus tem colocado naquela tribuna para fazer esse tipo de para exercer esse tipo de ministério, teologia precisa olhar para este outro âmbito, né, da congregação, da igreja, em que todos efetivamente tenham acesso a todas essas pressuposições teológicas e eles possam também participar dando suas contribuições através das suas experiências e não criar uma espécie de intelectualismo, porque senão fica parecendo aquela coisa que é muito normal em nossos meios. Que coisa é essa, né? A gente começa a simplesmente delegar para o outro, para aquele que tem formação, para aquele que tem uma formação técnica, toda a palavra final em quase todos os assuntos, né, que diz respeito à vida da igreja. E a igreja precisa ser esse elemento dinâmico, né, dinâmico no sentido de que a abertura para que Deus, através do seu Espírito, atue em todos e todos possam se sentir, né, peças-chaves, né, possam se sentir elementos fundamentais e relevantes para constituir esse arcabouço, toda essa concepção que nós temos de igreja, a partir desses aspectos revelatórios e que não estão necessariamente atrelados a questões de a conceitos científicos de um modo geral. Então a teologia precisa ter essa abertura, a teologia precisa ter essa abrangência. Agora, por outro lado, eu também posso entender esse tipo de colocação feita pelo seguinte: há muito de iluminismo nisso. Eu já comentei sobre isso, acho que, se não me engano, no vídeo passado, né? Há muito de iluminismo nessas colocações e nesses pretensos ou falsos intelectualismos que têm se apresentado em nosso meio. Então a gente precisa realmente ter consciência dessas coisas, a gente precisa estar atento a essas coisas e a gente precisa, principalmente, pensar que, e aí de uma maneira muito conservadora mesmo, né, que sendo Deus o Senhor da igreja, é Ele quem nos escolhe, é Ele que fala através de nós e Ele não vê, né, Ele não vê naquele que tem uma capacidade maior de traduzir esses pensamentos, né, em termos de conceitos científicos, em termos de pensamentos bastante intelectuais,
né? Ele não vê apenas nesses os instrumentos necessários para que a vida da sua igreja tome forma, para que a vida da sua igreja seja pujante, para que a vida da sua igreja seja realmente a igreja de Cristo, a igreja daqueles que são chamados para fora, né? São chamados para fora. E a gente precisa ter essa consciência de que a ação, que mesmo que nós não tenhamos, Deus continua fazendo isso e agindo, tá? E às vezes a gente precisa tomar consciência disso para a gente olhar, né, o outro como um outro igual a nós, sem essa relação hierárquica, sem esse pensamento bastante intelectualista que faça com que eu seja um privilegiado e o outro não, né? Então, na igreja, isso não deve existir, né? E como teologia é praticamente aquilo que a gente precisa pensar e repensar dentro da igreja, né? Então, a gente precisa olhar essas questões ou situações com um pouco mais de calma, com um pouco mais de equilíbrio, né? E que as coisas realmente possam fluir da melhor maneira possível e de acordo com a vontade do nosso Deus, né? E para terminar, eu queria, né, como eu disse, a gente precisa estar com os pés no chão, eu queria contar aqui uma história bem rapidinha, né? Eu estava uma vez numa reunião, né, com diáconos, num determinado lugar, e tinha um diácono que era vascaíno, né? E aí, aquelas conversas, né, bastante pitorescas que acontecem no meio, ele disse o seguinte: não, tem Vasco da Gama sim, tem Vasco na Bíblia, né? Aí o outro, mas onde que tem isso? Quando Jesus diz assim, quando tem lá no texto do Evangelho, eis que estou com Vasco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Aí todo mundo entrou, deu uma gargalhada. Aí eu interrompi ele e disse o seguinte: não, tem Vasco e tem também Botafogo, né? Mas por que tem Botafogo? Quando os magos chegaram lá em Belém, que viram Jesus lá na manjedoura, o que eles disseram? Vimos, aliás, os magos chegaram a Jesus, não, eles chegaram no palácio lá de Herodes, vimos a sua estrela no Oriente, né? Vimos a sua, e viemos adorá-lo. Ou seja, a estrela que guiou eles até a Judéia, não é isso? E aí ele, né, foi a estrela que guiou. Pois é, então, no hino do Botafogo está um rastro de luz, a tua estrela solitária te conduz. Então tem estrela, tem Botafogo na Bíblia também, né? Então, só para descontrair, né, nesse dia, agradeço a atenção de vocês, Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem na paz e, se possível, daqui a pouco a gente retorna. Grande abraço.